Olá, meu nome é Ângelo Pacelli Cipriano Rabelo, mais conhecido como Coronel Rabelo. Esse nome tem a ver com a carreira que eu tive o privilégio de servir na Polícia Militar e, com isso, eu pude cumprir uma missão muito importante, a qual eu relato agora, que foi trabalhar nesse bioma, o bioma Pantanal. E, nesse sentido, eu cheguei aqui no início dos anos 80, onde o Pantanal enfrentou um dos momentos mais importantes e, por não dizer, um dos mais violentos momentos da história, que foi justamente da caça ao jacaré. Esse momento ele foi marcado pela caça ao jacaré, tráfico de animais silvestres, comercialização de peles, que resultou, durante a década de 80, na saída de mais de 3 milhões de peles de jacaré, pelos menos 1.000 araras azuis, mais de 1.000 onças pitadas foram mortas. E foi nesse cenário que eu conheci o Pantanal, e nos anos de 1993, numa dessas operações, eu acabei sendo atingido com um tiro, o que me levou a ficar fora do Pantanal durante um ano. Mas, no meu retorno, eu tive o privilégio de, com 80 homens, vir cumprir uma missão que era justamente desse grande enfrentamento contra a caça e o tráfico. E eu relato tudo isso porque foi nesse momento que eu conheci uma das personagens mais importantes desse bioma, que é o homem pantaneiro. E o Pantanal é marcado justamente por essa história que já data de 300 anos, não entrando nem na história anterior, marcada aí pelos espanhóis e portugueses, mas foi nesse contexto que o homem pantaneiro chega aqui e consegue estabelecer uma relação ímpar com a natureza, que é uma relação de respeito. Né? É importante para mim fazer essa referência, porque, diferente de outros biomas marcados pela transformação, pelos tratores, pelo desmatamento, pelo fogo, no Pantanal o homem chega e ele, percebendo tudo aquilo que a natureza apresentava como limitações, ele estabelece um pacto e passa com isso a estabelecer a sua instalação perto de linhais, buscar em cada espécie um bioindicador, e isso permite que hoje o Pantanal seja um dos biomas mais bem conservados do país. Cerca de 15% apenas foi modificado, cerca de 85% ainda está íntegro, e essa relação, marcada especialmente pelas poesias de Manuel de Barros, onde ele faz referência a que o valor da coisa não seja medido por régua, barômetro, mas pelo encantamento que ela produz em nós. É neste contexto que o homem se instala e constrói uma história fascinante, permitindo que hoje nós tenhamos aí uma das maiores populações de grandes gatos do planeta, onde também mais de 600 espécies de pássaro, mais de 200 espécies de peixe, um ambiente altamente conservado que faz com que nós tenhamos, certamente, não só a possibilidade do encantamento, mas uma responsabilidade que é marcada justamente por esses desafios. O primeiro foi, sem dúvida nenhuma, a caça e o tráfico de animais silvestres na década de 80, e, silenciosamente, uma outra ameaça aconteceu, que foi justamente a supressão de grande parte da vegetação, cerca de 70% da vegetação no Planalto. Todas as nascentes que abastecem o Pantanal estão localizadas no Planalto. Isso colocou em risco aquilo que é efetivamente a razão de existir desse bioma, dessa grande área úmida, que são as águas. Nós tivemos aí não só o comprometimento de algumas nascentes, mas também alguns acidentes, como o rio Taquari, que recebeu um aporte de sedimentos tão grande que fez com que ele tivesse
um entupimento no meio do seu caminho, já dentro da planície, e o arrombamento das suas margens, provocando uma área inundada de mais de 1 milhão de hectares. Então, hoje, e o pantaneiro sábio também diz que no Pantanal os principais problemas vêm de fora para dentro. Nesse cenário, hoje nós temos um desafio gigantesco, que é justamente esse diálogo com o Planalto, para que isso não possa trazer mais ameaças para esse bioma. Enfrentamos, no ano de 2020, um grande desastre originário dos grandes incêndios que marcaram o Pantanal. Isso fez com que o Brasil inteiro se apropriasse ou estabelecesse um grau de pertencimento com esse bioma. O fogo ele foi violento, chegou com a condição climática totalmente adversa, baixíssima umidade, nenhuma chuva, com temperaturas altíssimas, superior a 40 graus, e ele consumiu mais de 4 milhões, cerca de 25% do Pantanal foram comprometidos com fogo. Nesse ano, melhor preparado todas as estruturas, o Corpo de Bombeiros, o IBAMA Prevê Fogo, o número é bem menor, cerca de apenas 1 milhão de hectares foi atingido pelo fogo. E nesse contexto, eu me encontro liderando hoje um time do Instituto Homem Pantaneiro, onde nós temos a grande responsabilidade não só de trabalhar no Pantanal como um todo, mas de maneira especial na proteção e conservação de uma região ímpar conhecida como Serra do Amolar. Nós conseguimos, com diferentes parcerias, constituir um mosaico onde o coração dele é o Parque Nacional Mato Grossense, um conjunto de áreas de RPPNs que totalizam cerca de 300 mil hectares. Parte dessas áreas foram adquiridas inicialmente pela Fundação Ecotrópica de Mato Grosso, e hoje o Instituto Homem Pantaneiro tem a responsabilidade de fazer a gestão dessas áreas, implementando ações de pesquisa, prevenção ao fogo, comunicação, diálogo com as comunidades, e junto com a Escola Jatobazinho temos uma parceria também de uma ação socioeducativa. Nós estamos já há mais de 10 anos com essa responsabilidade e atuamos também na proteção das nascentes, já com resultados consolidados. Temos viajado em todas as nascentes e buscando, através do diálogo com os proprietários rurais, ações que possam não só reverter os passivos, mas protegendo áreas que são fundamentais, especialmente para o processo de inundação, que é determinante que, a partir desses pulsos de inundação, inúmeros processos ecológicos acontecem no Pantanal. Então, o Instituto tem uma história já de quase 20 anos atuando no Pantanal, onde nós não só somos dedicados à proteção do Pantanal, mas temos como valores a cultura pantaneira. Diferente, como eu disse inicialmente, de muitos ambientes, a necessidade de estabelecer uma relação com esse homem, não só pelo seu conhecimento, mas pela importância dessa cultura, que foi determinante para conservar a vida silvestre nesse bioma. Nós temos procurado trabalhar fortemente nessa relação, fazendo o apoio, trabalhando junto nas articulações políticas. E, inclusive, uma das nossas ações que estaremos implementando é o Memorial do Homem Pantaneiro, como registro dessa história fascinante da relação homem-natureza. Temos agora uma grande oportunidade, pensando no desafio da sustentabilidade da nossa organização. Estamos num processo importantíssimo de certificação de carbono das áreas, buscando com isso estabelecer a geração de créditos que possam assegurar receitas que nos permitam, de fato, manter as áreas e as pessoas. E esse desafio inclui, inclusive, outras inúmeras parcerias, participações em editais, mas gostaria de destacar a parceria com o Grupo Energisa, que está levando o nosso apoio energia solar para as comunidades ribeirinhas, onde também estaremos no início do próximo ano
junto com a organização Nós Fazemos o Clima, implementando ações de agrofloresta, alternativas econômicas para que essas comunidades possam ter não só uma melhor qualidade de vida, alimentos, mas uma fonte de renda. Todos esses esforços sempre têm procurado estabelecer não só uma relação efetiva de ações que possam assegurar a proteção da biodiversidade, mas também dessa comunidade que vive no nosso entorno. Temos também, próximo às nossas áreas, na ilha de Insua, uma aldeia guató. Os índios guatós, canoeiros, têm uma história de muitos desafios, chegaram a desaparecer quase que totalmente da planície, e desde 1992 eles retornaram e temos procurado estabelecer com eles não só um diálogo, mas também parcerias que possam nos levar a um programa de ecoturismo que vem acontecendo nos últimos anos, trazendo, de fato, um resultado bastante expressivo, não só de permitindo acesso a áreas fantásticas, mas também o conhecimento de cultura. E todo esse esforço, hoje, ele vem sendo pautado por um novo conceito, que é o conceito de produção de natureza. O conceito de produção de natureza, desenvolvido por Ignácio Jiménez, vem justamente da percepção de que lugares com vida silvestre abundante, paisagens, história e cultura, você pode ter uma economia criativa. Então, o Instituto Homem Pantaneiro assume hoje uma posição muito clara, diante de todas as discussões e debates, de um produtor de natureza. É assim que nós nos vemos e tenho certeza que essa estratégia, ou este conceito, pode ser implementado em diferentes regiões do mundo, pelo que ela representa no sentido de valorização, especialmente, dos recursos naturais, os quais são determinantes para a nossa sobrevida. Parabéns aos organizadores deste evento e estaremos juntos à disposição para mostrar não só o nosso trabalho, mas esse bioma fantástico que é o bioma Pantanal. Muito obrigado.